Oi, vamos ver agora como criar um ramal no FreePBX. A criação de ramais ela é feita pelo menu Aplicações, Ramais. Ao clicar em ramais, ele vai listar os ramais que existem atualmente cadastrados. Tá? Podemos editar um ramal, clicando aqui no item de edição. Okay? E para criar um novo ramal, nessa tela, a gente só cria adicionar um ramal. Nesse sistema em específico, a gente está usando a tecnologia PJCIP e não ChanCIP. Então, para criar um ramal PJCIP, a gente clica aqui, adicionar nova extensão, colocamos o ramal, vou usar como exemplo 9876, ramal de teste. Caller ID de saída, se você por acaso precisar que esse ramal bine um número externo do seu tronco DDR, do seu circuito, você pode colocar aqui o Caller ID de saída dele. Aqui são algumas opções padrões referentes à parte de diretório, ou seja, localização de usuários. Poucos clientes utilizam esse recurso. Nessa tela, basicamente, seria isso. Aqui você tem a senha, você pode mudar essa senha ou manter a senha que ele coloca. A senha que ele coloca é um hash MD5 aleatório, que tem uma boa força para senhas, e a parte de senha é muito importante que ela seja forte, porque, principalmente se a central está exposta na internet, quanto mais difícil for a senha, menos provável que algum botzinho consiga fazer acesso a um ramal e sair fazendo ligações. Se for feita a utilização de correio de voz, mesmo deve ser habilitado aqui. A senha do correio de voz é uma senha para ser utilizada no telefone, então tendencialmente uma senha numérica. Require from same ramal, nesse caso aqui é para que o usuário acesse a caixa postal através do código asterisco 97, não precise digitar o ramal. Endereço de e-mail para ele receber o arquivo com a mensagem anexa, a mensagem de áudio, né? Se vai ter o anexo do áudio, se no áudio vai querer que toque o Caller ID, ou seja, quem foi que enviou a chamada, o envelope seria a informação de data da chamada, e apagar correio de voz é para que depois que ele envie o e-mail, ele remova esse arquivo do servidor. Temos aqui uma opção que é o Locator, também a gente tem pouco uso nessa opção. Você pode definir uma pequena URA para que o usuário, quando liga o ramal não está ocupado, o ramal estiver indisponível ou ocupado, ele tem a opção de executar opções diferentes. Pode tocar em outro ramal, utilizar um Sigame, situações desse perfil. Aqui você tem como fazer nessa aba a configuração de Sigame, habilitado ou não, baseado em calendário. Aqui eu posso colocar, por exemplo, para ele tocar num outro ramal, vai tocar no ramal 1005 e vai tocar também no ramal, no número de telefone do meu celular, por exemplo. 244, terminando com cerquilha. O cerquilha no final vai indicar que é para ele utilizar uma rota externa. Nos itens avançados, você pode atribuir um DID, né, um DDR, direto para ele. Sinalização de DTMF, normalmente a gente deixa o padrão. O 4733 para o PJCIP, ele tem o mesmo efeito da RFC 2833. O contexto padrão do ramal, isso é um recurso avançado, não mexa se você não sabe o que está fazendo. Informações de Caller ID via cabeçalho, não é necessário alterar. Transporte, mantenha no automático. Esses são outros recursos específicos. Aqui a gente tem um item que é bastante utilizado, que é o grupo de chamadas e o grupo de captura. Então, por exemplo, o usuário está no grupo de chamadas 3, e ele está no grupo de captura 3, que é o dele, e 2, que é um departamento ao lado dele, por exemplo. Então ele pode capturar chamadas de quem for do grupo 3 e do grupo 2, e ele faz parte do grupo 3. Codecs permitidos
O sistema está configurado para diversos codecs, entre eles os principais, que é o 711 UIA, o G729 e GSM. Mas, eventualmente, se você precisar especificar um codec só, você pode colocar aqui o codec que você quer. Temos alguns outros recursos aqui, inclusive o código de conta, que seria o account code. Essa informação ela aparece em relatórios, então algumas vezes os usuários costumam utilizar ela para fazer um tipo de tarifação. Máximo de contatos, o padrão é 1. Se você deixar em 3, por exemplo, o usuário pode conectar em 3 ramais, 3 dispositivos ao mesmo tempo, e quando uma chamada for encaminhada para ele, o sistema vai mandar para os 3 dispositivos. Então ele pode ter, por exemplo, o softphone conectado no celular dele, ele tem o telefone da mesa dele, tem mais um softphone no notebook. Os 3 podem ficar conectados ao mesmo tempo. Se um deles, se a chamada for recebida, os 3 vão tocar ou simplesmente só os que estão conectados. Message Weight Indication seria para quando você tem caixa postal. Então, se você quer alertar o usuário de que tem uma caixa postal. Criptografia de mídia é um recurso só utilizado se o softphone ou o telefone suportar, seria para ele encriptar o áudio. A princípio, essas seriam as configurações padrões. Temos algumas outras opções aqui. Opções de gravação, isso aqui é muito importante. Se você marcar a opção de forçar, ele sempre vai gravar o ramal, mesmo que outra regra anterior tenha informado para ele não fazer. Se tiver em sim, ele vai obedecer a regra primária. Gravação sob demanda seria para ele utilizar um código de gravação, normalmente asterisco 1, para ele iniciar a gravação durante a conversa. Temos também aqui algumas configurações para encriptação da sinalização e destinos opcionais. Eu quero que, se o meu ramal não atender uma chamada, eu quero direcionar para uma outra aplicação. Se estiver ocupado ou se estiver desconectado. Então eu posso adicionar aqui que, se o meu ramal estiver desconectado, eu quero que toque no ramal 7000. Ele vai fazer o encaminhamento para o ramal 7000 caso a chamada não esteja, caso o telefone não esteja registrado. Pin sets seria para você ativar senhas, isso tem que ser criado num outro lugar, né? Aqui você só ativa ou desativa o recurso. Normalmente isso é utilizado quando você quer que os usuários possam usar qualquer telefone, mas você quer identificar quem foi que ligou. Nesse caso, então, quando o usuário discar um número, ele vai pedir a senha. O usuário vai entrar com a senha e essa senha vai ser identificada no relatório de chamadas. Okay? Referente à parte de criação, basicamente são esses os recursos. Uma vez que o ramal foi criado, esse é o nosso ramal, temos alguns recursos aqui que podem ser ativados, não perturbe, siga-me, etc. Uma vez que ele foi criado ou alterado, é necessário aplicar a configuração. Configuração aplicada, o ramal está pronto para uso. Para fazer o desligamento, para fazer a remoção, é só clicar na lixeira. Outro ponto importante para a parte dos ramais, ainda faz parte do mesmo contexto, seria as rotas de entrada, que são as ligações que eu recebo. Então, se eu tenho um DDR ou um DID que eu quero encaminhar para esse ramal, eu coloco uma descrição aqui, coloco o número aqui e coloco o destino para onde eu quero que ele vá. Então, nesse caso em específico, eu quero que ele vá para o ramal do Mike. Ok, foi criada a regra, toda ligação que entrar com destino 9876, ele vai encaminhar para o Mike. Aplicou a configuração, ela está funcionando. Remoção, mesma coisa, só clicar na lixeira. Referente à parte de criação do ramal, basicamente é isso.